Dando continuidade aqui à nossa série de algoritmos, abordando mais a parte de algoritmos de ordenação, vamos pegar esse daqui agora para fazer, que é o algoritmo de merge sort. E vamos lá. Eu já deixei algumas coisas aqui prontas já para não ficar ocupando tempo. Esse compare aqui que a gente vai utilizar, se ele for menor que vai ser menos um, maior que vai ser um, equals. E esse default aqui que a gente recebe dois valores, vai dar um compare nele, se for igual, se não for um menor que o outro é less, se não é bigger. Daqui só para ficar um pouquinho mais fácil, para a gente ficar um pouquinho mais semântico para a gente mexer. E a gente vai criar esses dois carinhas aqui, o merge sort e o merge, que a gente vai utilizar essas duas funções. Então, o objetivo aqui é eu passar esses valores desordenados e no final que ele saia ordenado para a gente. Então, bora lá, bora dar início, falar um pouquinho como que funciona esse algoritmo de merge sort. Então, ele é um algoritmo que, se falando de Big O, ele é zero n log de n, significa que ele vai quebrando logaritmicamente, então ele não vai crescendo exponencialmente. Então, para cada item que a gente vai pegar, a gente quebra no meio. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas esse daqui é um dos algoritmos de sorte que a gente consegue utilizar, que não são ruins. Igual se a gente for pegar o Bubble ou outros algoritmos de para fazer isso daí são considerados ruins, porque eles fazem muitos processamentos. Esse daqui fica um pouquinho mais fácil porque ele segue um pouquinho a mesma linha do Quicksort, na qual ele vai quebrando esses arrays. Então aqui ele, igual eu já falei, ele vai dividir o array em array menores e que até que e pegar esses array menores e ordenar ele e depois a gente vai combinar tudo em um único array maior, que é um array grande. E aqui um ponto sobre ele é que ele é recursivo, né? Então a gente vai ver sobre isso na prática. Então, como que a gente vai fazer? Qual o passo a passo dessa receita para a gente chegar no final, né? A gente tem um array grande e a gente vai dividir esse array em menores e chamar uma função que fará essa ordenação. Então, se a gente tiver esse cara aqui, a gente não vai ordenar um por um. A gente vai encontrar o meio desse algoritmo, desse array, e encontrando o meio, a gente vai ordenar o esquerdo, o direito, depois junta. Aí depois a gente ordena o esquerdo com o direito dos restantes e vai juntando. Então a gente vai juntando tudo até o final. Então é isso, daqui é um mais spoilers pra lá e com essa introdução já dá pra sacar um pouquinho como que vai funcionar esse merge, esse método, esse algoritmo de ordenação que é o merge sort. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar para ficar mais fácil de trabalhar, como é um array, eu vou pegar desse array sort aqui, vou pegar o length dele. Então, vou desestruturar só para poder pegar o length dele. Fechou? Pegando esse length dele, eu vou fazer o seguinte coisa. Se o length ele for maior que um, ou seja, se existir algum item dentro dele, então eu vou fazer alguma coisa, senão significa que ele já está totalmente ordenado, então eu já retorno esse array sort. Beleza, então o que que eu faço aqui? Lembra que eu falei que esse algoritmo funciona encontrando o meio? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou dar um const aqui, criar uma variável chamada middle, uma constante chamada middle, que vai pegar do array to sort, e aqui ponto length, e dividir por 2. E para não dar trabalho quando for números ímpares de array, então eu vou dar um match.floor para ele pegar sempre o arredondamento para baixo, para aí sim a gente conseguir continuar trabalhando com ele. Bom, perfeito. Primeira parte a gente está buscando o meio do array. E aí com esse meio a gente vai ter duas coisas aqui. Eu vou primeiro pegar a parte left do array e depois eu vou pegar a parte right desse array. Para pegar a parte do left, vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o array to sort, né? Que é o nosso array que a gente recebe, que no caso vai ser esse daqui, né? E aí eu vou dar um slice nele, com o método slice no JavaScript, ele basicamente é cortar. Eu vou querer cortar do zero até o meio. Então, eu vou cortar do zero, vamos supor que a gente receba isso, eu vou cortar do zero até o meio. Qual que é o meio?
qual que vai ser o meio desse cara? A gente vai pegar, tipo, vai ser 8, ou vai ser 4 aqui, que no caso 8765, que é o length dele, dividido por 2, que dá 2. E aí eu vou pegar de 0, aí 0, 1, 2. Então, pegaria esse carinha aqui. Então, o nosso left vai ser esse item aqui. E aí também, agora eu vou pegar o array to sort. Eu vou pegar o lado direito dele. Então, eu começo do lado direito, eu começo do middle. Qual que é o middle? Que vai ser esse carinha aqui. 0, 1, 2, que vai ser o nosso próprio array. Então, ele começaria daqui. Aí eu pegaria do middle até o ponto length dele. Então, qual que é o length dele? É 4. Então, eu pegaria do middle, que vai ser 2, até o 4. Então, vai ser 0, 1, 2. Então, eu pego o próprio 2 e vou até o 4, que até o final do array que vai ter aqui. Com isso, a gente vai ter esses dois aqui. Com essa parte, a gente já divide esse array no meio. Então, a gente acabou de dar meio que um split nesse array. E aí, aqui entra a brincadeira. Eu vou fazer isso recursivamente. Então eu não posso fazer só uma vez. Eu tenho que, enquanto eu tiver um item no array, eu tenho que fazer esse carinha. Para isso eu vou rechamar essa função aqui. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho mais de como isso vai acontecer na prática. E no final eu vou dar um return e eu vou por fim dar um merge, que é essa função de merge que a gente vai criar daqui a pouco, que é essa aqui que eu deixei no jeito. É aonde a gente vai fazer uma comparação de menor para maior, tentar encontrar qual que é o menor, qual que é o maior, e aí assim fazendo essa ordenação. Então, primeiro eu passo left e depois eu passo esse right. Bom, beleza. Agora, para não ficar jogado isso daqui, eu gosto sempre de desenhar um pouquinho quando as coisas não ficam muito, talvez, fáceis de explicar. Ainda mais quando se trata de recursividade, etc. Que às vezes pode gerar um pouquinho de dúvida. Então, nada melhor do que a gente pegar aqui, parar um pouquinho e olhar nessa função aqui, tá? Então, o que que a gente fez aqui? A gente tem 8765, né? Aqui eu deixei até o 4, então vamos fazer do jeito que ele tá, do jeito que tá aqui do jeito que tá aqui no exemplo para ficar igual. Então, o que que vai acontecer nesse cara? Vamos executar ele só para vocês verem também. Para iniciar o projeto, para quem não sabe, eu estou fazendo o projeto em Node, então você só cria o index.js e dá para executar dando o node ponto, o nome do arquivo, e já vai executar. Aqui eu deixei ele no modo de debugger, só para a gente poder dar uma olhadinha no que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos vir aqui só para a gente ter certeza de uma coisa. Eu vou tirar o merge sort aqui. Vou tirar esse merge sort aqui. Eu vou tirar esse carinha aqui. Esse carinha aqui também eu vou tirar. Então eu vou deixar aqui um breakpoint nesse carinha. Aqui, na verdade, pode deixar até aqui em cima mesmo que a gente vai acompanhando. Eu vou tentar executar esse item aqui. Aí aqui ele já parou. Então, lembra que eu estou passando 87654. Então, esse aqui é o valor que a gente está sendo passado. E aí eu vou pular para a próxima item aqui. Aí ele vai ver que o length é maior, porque aqui o length vai ser 5, né? 5. Então, próximo carinha. E aqui eu vou pegar o middle dele. O middle dele vai ser equivalente a 2. Por quê? Porque eu dei um match floor para ele cair pela metade, porque a metade de 5 é 2,5, só que como eu dei um floor, então ele vai pegar para 2. E aí o nosso left aqui vai ser 8,7, porque ele vai pegar aqui de 0 a 2. Então vai ser, então ele vai pegar esses primeiros itens aqui da esquerda. E o nosso right vai ser 6, 5 e 4. Porque ele vai pegar do middle, que vai ser 2, 0, 1, 2. Então ele vai pegar do 2 até o tamanho dele, que vai ser o length, que vai ser 5. Então o primeiro vai pegar de 0 a 2, então vai ser 0, 1. Aí o próprio 2 ele não pega quando a gente dá o slice, então vai ser o 0 e 1. Aí o outro, quando a gente pegar, passar 2, ele vai pegar dessa forma. Desse jeito a gente tem nosso array separadinho aqui, beleza? Aí agora que a gente já entendeu como que ficou splitado esse cara, eu vou voltar com a função merge sort aqui, pra gente começar a chamar esse item recursivamente. Beleza?
Beleza. E agora a gente vai tentar, nessa parte recursiva aqui, tentar explicar um pouco mais como que funciona. Antes de mais nada, eu vou dar um Ctrl C para parar o Debugger Mode aqui, Mode aqui. E vou continuar para a gente entrar nesse item aqui. Tá. Então, eu gosto de organizar assim. Quando a gente trabalha quando a gente trabalha com recursividade, lembrando que recursividade é uma forma que a gente trabalha com stack. Então, stack basicamente assim é uma pilha. Então, eu tenho o primeiro item, eu chamo esse primeiro item, aí ele entra na pilha, eu chamo o próximo item, ele entra na pilha, eu chamo esse próximo item, ele entra na pilha, e aí quando ele chega no caso o caso base, quando que vai ser esse aqui, maior que um, que é onde não tem mais para onde ir, tipo, senão ele vai bater aqui e não tem como mais ser chamado. Aí ele começa a desmontar. E para desmontar, ele vai desmontar tirando esse, depois esse, que é o nosso famoso LIFO, que é o last in, first out. Então eu vou empilhando, aí o último que entrar vai ser o primeiro a sair. Então, basicamente, essa é assim que funciona o nosso, é assim vai funcionar essa parte de falando um pouquinho mais de recursividade, é assim que funciona aqui. Então, dando essa pequena introdução sobre recursividade, agora eu vou voltar um pouquinho mais, entender como que essa função funciona, como que vai funcionar essa função. Para explicar a recursividade, eu gosto meio que de copiar essa função e de tentar interpretar ela assim. Então, vamos tentar entender... Oi, o que essa flash está fazendo aqui? Vamos tentar entender como que esse algoritmo está funcionando. Deixa eu deletar essa obra de arte que fiz aqui, que vai ser do seguinte modo. Lembrando que eu passei aqui então 87654, né? Então aqui nesse momento a gente vai ter isso daqui, né? 8787654. Vou até deixar aqui esse carinha de uma outra cor, vamos ver se ele vai deixar. Não, ele vai mudar tudo. Beleza, aqui você volta para branco mesmo. Tá. Então, o nosso array tá assim, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Ele vai entrar aqui, aí ele vai pegar o length desse cara que vai ser 5. 5 é maior que 1? Sim. Então, eu vou pegar o middle dele, que vai ser 2.5, vou dividir por 2 e jogar para baixo, que vai virar 2. E aí eu vou entrar nesse caso de uso aqui desse left. Então, nesse momento, a gente tá aqui nesse left aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tá aqui nesse left aqui. Deixa eu ficar assim mais fácil de explicar. Nesse momento aqui, a gente está aqui nesse left. Tá. Aqui nesse momento a gente pegou o meio, aqui a gente está aqui nesse left. Nesse left a gente vai fazer o seguinte coisa. A gente vai pegar e vai rechamar essa função de merge sort aqui. Só que quando a gente chamar ela, a gente vai pegar o array to slice 0 e 2. Ou seja, igual a gente viu, acabou de ver, a gente vai pegar e vai passar esse 8 e 7. Então eu gosto de interpretar como se estivesse acontecendo assim nesse carinha. Essa mesma função aqui que a gente chamou, eu vou pegar, vou copiar e vou colar ela aqui e tô chamando ela aqui de novo. Porque eu tô chamando esse merge sort, eu tô rechamando essa função ela novamente. Então é por isso que é recursividade. Só que aí quando eu tô chamando ela, não tô chamando mais com 8, 7, 6, 5. Eu tô chamando ela com 8 e 7 apenas. Então, beleza? Então é isso que está acontecendo agora. Aí aqui ele vai entrar de novo nesse daqui, vai pegar o length, que vai ser 2. Aí length 2 é maior que 1, sim. Então, aí eu vou pegar o meio desse daqui, e eu vou pegar o meio de 2, vai ser 1. E vou também pegar e vou chamar, eu tô aqui no left ainda, e vou pegar essa função e vou chamar ela novamente. Então, é como se eu estivesse fazendo esse encadeamento aqui. Então, eu estou chamando essa função novamente. Só que aí, lembra que eu dei um slice nela. Então, agora eu estou chamando apenas com o valor de 8. Então, aqui está vindo apenas o 8. Então, aqui, nesse momento, eu estou passando esse array aqui com apenas um número. Então, fechou. Então, aconteceu aquele empilhamento que eu falei, né? Por enquanto, o write não foi executado porque eu ainda estou sendo chamado. Então, essa função aqui chamou ela mesmo, que chamou ela mesmo. Só que aí a gente foi quebrando ela. Então, a gente foi descendo meio que no nó
até a gente chegar no mínimo, no nosso caso base, que é o maior que um, que é o mínimo valor que dá pra gente dividir pra gente fazer as coisas. Então a gente tá dividindo esses carinhas aqui. É o famoso dividir para conquistar. Então, nesse momento aqui que a gente fez daí, a gente vai entrar aqui, vai pegar o length, aí ele vai falar, ele vai fazer a seguinte coisa. O length aqui, ele é maior do que um. Não, ele não é maior do que um. Porque que vai ser um array com 8, então vai ser um. Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Ele vai pegar, vai entrar nesse if aqui, ele não vai entrar nesse if aqui, e vai retornar esse array sort aqui pra gente. Então, nessa chamada aqui, o nosso left, ele vai pegar, ele vai vir nesse carinha e a gente vai começar a desempilhar. Lembra que esse daqui foi o último que entrou na pilha? Então, ele vai ser o primeiro a ser desempilhado. Então, ele vai desempilhar, retornando esse array to sort, que vai ser esse carinha aqui. Então, nesse momento, é como se o retorno dele é como se fosse o retorno dele fosse esse valor aqui, seria um 8. E aqui eu estou tentando explicar por tintim. Então, nesse momento aqui, essa variável do left vai valer 8. Então, se a gente for pegar aqui, essa variável vai valer 8. E aí, nessa função aqui, agora a gente consegue partir para pro próximo item desse algoritmo, que é pegar o write. Só que aí lembra que o write que a gente passou para cá, nesse array sort agora, vai ser o 8 e o 7. Então, se a gente for pegar o 8 e o 7, qual que é o write dele? A gente pegou o left, né? Que a gente já fez todo esse rolê, bateu aqui e voltou. E agora a gente passou por todos o left, não tem mais para onde ir, desempilhou e voltou um número aqui. Agora a gente tem o right. O right, mas o right do que? É desse array aqui que a gente passou, porque tudo começou com esse, a gente quebrou para esse, que por sua vez quebrou para 8 e chamou aqui e retornou aqui. Aí então a gente vai pegar esse array aqui, que vai ser, se a gente pegando o meio dele, vai ser esse merge, a gente vai chamar essa função recursivamente de novo, igual a gente fez com o right, só que a gente pega a parte direita, ou seja, a gente vai pegar do middle, qual que vai ser o middle dele, que vai ser length dividido por 2, ou seja, vai ser 2 dividido por 2, porque aqui esse array é length, aí vai ser 1, então eu vou pegar do 1 até o length que vai ser do 1 ao 2. Então eu estou pegando basicamente tudo isso para falar que eu estou pegando esse set aqui, e aí eu estou chamando a função merge sort recursivamente. Então é como se novamente eu tivesse chamado, executado essa função aqui novamente. Só que aí eu estou executando essa função aqui. Eu não sei se fica mais claro ou não para entender dessa forma, mas eu estou executando essa função aqui, só que agora eu estou passando o set. E aí eu passando o set aqui, ele vai ver um array, né, com o set aqui. Aí eu vou pegar o item dele que ainda vai ser um. Aí ele vai fazer assim, 1 é maior do que é maior do que um? Não, não é. Então, porque eles são iguais. Ah, então, eu dou um return nesse array to sort aqui. Então, nesse momento aqui, o que que ele está falando? Ele está fazendo? Ele está retornando nesse write aqui, esse carinha aqui. Então, ele está retornando o set aqui. Opa. Tá. Então, vou deletar esse carinha aqui não ficar muito poluído. Isso foi só para explicar do jeito como funciona o algoritmo de tintim por tintim, tipo, tudo que ele faz. Então, e aí, como ele fez isso, ele morre aqui também, né? Porque não tem mais para onde ele ir aqui. Ele caiu no nosso caso base e retornou para cá pro right, beleza? Então, nesse momento aqui, a gente vai ter esse 8 o left é o que vale um array o left é o que vale o array contendo 8 e o right é o que vale o array contendo 7. E aí, com isso, a gente vai chamar essa função de merge aqui. Chamando essa função de merge, a gente mata essa função aqui e desempilha mais um da camada e volta para essa daqui. Mas antes da gente voltar, tipo, essa parte é crucial para entender porque
é sempre assim que vai funcionar. Aqui eu fiz com os menores números, mas assim vai ser sempre cair nessa regra e nessa lógica. Então, essa parte é bem crucial para entendimento. Mas agora que a gente fez aqui, essa parte de recursividade, que é nada mais nada menos que a gente está pegando dividindo o array, até chegar no último número, a gente fazer uma comparação, trocar, aí ele trocou, volta. Aí agora a gente vai ter uma parte ordenada, aí a gente vai ordenar a parte de cima. Aí acabou a parte de cima, a gente ordena a outra parte de cima. Então a gente vai descendo, vai ordenando aos poucos, dividindo, ordenando, até no final o array vai estar todo ordenado. Tá, voltando aqui para a função de merge, como que vai funcionar aqui? A gente pode fazer assim, a gente pode fazer um const aqui, pode criar o left index, e a gente pode iniciar ela com zero, vai ser um const aqui, na verdade que vai ser let porque a gente vai modificar esses itens aqui, então eu já vou já irei deixar dessa forma. Então vai ter o right index aqui, que valendo zero. E aqui, por fim, pode ser um const de result, onde a gente vai armazenar o resultado desse array aqui. Então aqui eu quero que a gente trabalhe com esse pensamento, de como se a gente tivesse aqui. Aqui nesse momento, pensa que chegou pra gente, ó, no merge, esse item aqui. O primeiro, o left, sendo o 8, então vou até deixar daqui notado, é como se o left nesse momento fosse o 8 e o right fosse o 7. Então, vou deixar só comentado para não quebrar aqui. Então é isso que a gente tem nesse momento aqui, beleza? E agora a gente vai trabalhar com a ordenação aqui. Para ordenar a gente vai fazer assim, ó, enquanto o left index for menor que o left array ponto length e o right index for menor do que right array ponto length, e aqui eu já vou me explicar melhor também. Então, enquanto os itens um for menor que ele, ou outro for menor que ele, que o index dele for menor, ou esse item aqui for menor que essas duas variáveis, eu vou fazer tal coisa. Lembrando que essa variável sempre vai startar como zero. Tá, beleza. O que que eu vou fazer na próxima etapa aqui? E novamente, daqui a pouco eu volto para tentar deixar um pouquinho mais claro essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o mínimo valor desses carinhas aqui, e achando o mínimo valor, eu vou dar um push nesse resultado aqui, e dando o push nesse resultado, depois eu vou para a próxima etapa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um const min_value, vou chamar de min_value mesmo, e aqui eu vou usar essa função que eu falei para vocês que eu já havia criado. Essa é uma função de comparação. Eu posso o valor A, o valor B. Se os dois forem igual, eu retorno essa constante. Se não, eu retorno less than, se não bigger than. É só para não ficar fazendo maior, menor, etc. Só para ficar um pouquinho mais semântico. Então eu vou comparar. O que que eu vou comparar? Eu vou comparar o left array que vem e aí com o left index. Então nesse momento aqui, o left array é o que? É esse carinha aqui, tô pegando o index dele. Então tô pegando basicamente o número 8. Então eu vou comparar o 8 com o right array com o right index aqui. Então, right array vai ser o 7 aqui, e pegando dentro desse array o index 0 vai ser o 7. E aí eu vou falar assim, aí eu vou fazer uma comparação, verificar se o compare, que é essa função que eu criei lá em cima, que é essa função aqui, se ela é maior ou menor do que uma que é a outra. Então, tipo assim, se o valor da direita for menor que o valor da esquerda, reformulando, se o valor da esquerda for menor do que o valor da direita, então eu vou fazer tal coisa, senão eu vou fazer outra coisa. E o que que eu vou fazer aqui? Tá. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu só salvar aqui para ver se vai. Isso, só para ele quebrar a linha aqui para mim. Tá. O que que eu vou fazer aqui? Se o valor da esquerda for menor do que o da direita,
eu vou fazer o seguinte, tudo isso eu quero retornar o menor valor, né? Então, eu retorno o left array, left index. Se não, eu retorno o right array, right index. Tá. Então, tentando só novamente entender, estou fazendo uma comparação, que eu estou vendo assim, 8 ele é menor que 7. Tipo assim, 8 é menor que 7. Basicamente é aqui que eu estou fazendo. Se o 8 for menor que 7, então eu retorno o próprio 8. Se não, eu retorno 7. Então, entrando nessa lógica aqui, 8 ele é menor que 7? Não. Então, eu não vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Então, eu vou retornar o valor 7. E com isso, a gente achou o mínimo valor. Depois que eu fazer isso, eu vou incrementar esse valor aqui para que ele não seja mais zero e sim passe a ser 1, para que nosso index, toda vez que a gente for fazendo uma comparação, esse valor aqui ele vai subindo. Com isso a gente consegue ir sabendo em que posição que a gente está, em que posição que a gente está desses itens e se ele está olhando para a esquerda ou para a direita e tipo em que parte exatamente a gente está. E como que eu faço isso? Eu só apenas incremento. Eu fazendo assim, usando essa sintaxe aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o left array, o left index, então eu estou pegando o número 7, tô, tô retornando aqui e depois disso eu estou pegando esse left index aqui que é 0 e estou jogando para 1, eu estou incrementando em 1. Então é isso que eu estou fazendo, tanto para o left quanto para o right. Fazendo isso aqui, eu encontrei o nosso valor mínimo aqui. Então, beleza, encontrando o nosso valor mínimo, eu dou um result.push aqui, min value. Fazendo isso, aqui a gente acaba de encontrar o menor valor desses dois itens do array. Lembrando que a gente está nessa etapa aqui, onde a gente caiu lá para o último item, a gente encontrou o último item dos dois, passou esses valores aqui e chamou esse merge aqui. Aí esse merge aqui a gente entrou nesse cara, passando 8 e 7 e fez esse item, fez todo esse algoritmo baseado para encontrar o menor valor entre os dois. Encontrando o menor valor desses dois, agora a gente vai, uma coisa que estava desordenada, ou seja, o 8 vindo na frente do 7, a gente vai retornar ordenado. Enquanto tiver item, que não vai ser o nosso caso, porque lembra que a gente incrementou aqui, incrementando aqui o left index, opa, eu falei que ele incrementou aqui, mas na verdade, desculpa, ele incrementou aqui, né? Porque ele é menor que, então o lado esquerdo ele é menor que o lado direito? Não, o lado direito é menor. Então, o lado direito aqui que é menor, que esse 7 é menor que 8. Então a gente incrementou aqui, ele retornou o 7 e incrementou o direito. E aqui lembra no while que eu falei, que eu ia explicar depois. Então, caindo aqui esse cara, é basicamente, se o left index ele é menor que zero, porque é menor que nosso array.length, porque nosso array.length é 1. Só que nosso right index, lembre que nosso array.length do right é 1 também, ele é menor? Não, não é. Então, aqui nesse momento, por isso que a gente vai incrementando, porque a gente passa a saber em que posição que a gente está olhando. Então, a gente viu que a gente olhou na posição 1 do array do right, e fez uma ação com ele, que é retornar, e do index do zero a gente só fez a comparação e não fez nenhuma ação. Então, com isso, a gente consegue, enquanto tiver item aqui ainda, a gente consegue ir passando por outros itens ainda, passando por todos os itens. Tá, fazendo isso, a gente está chegando bem próximo de finalizar o algoritmo. Eu vou criar uma constante aqui chamada remaining elements, que é os elementos que ficaram restantes, basicamente. E aqui eu faço o seguinte: se o left index, então, ele for menor do que o left array.length, então eu faço uma coisa, senão eu faço outra. O que coisa que eu tenho que fazer? Lembra que nessa forma, nesse momento aqui, o nosso push que a gente deu foi no 7, né? E o 8 ficou aqui, sem fazer nada. Então, nosso array left aqui, ele tá só existindo aqui. E a gente não fez nada com ele. Só que a gente não pode retornar só um 8, porque aqui eu tenho que retornar o array ordenado. O objetivo aqui é que eu recebi um 8 e 7 e que na hora que essa função for chamada desse merge aqui, ele vai cumprir seu objetivo aqui
e vai voltar, só que ele não vai voltar 8 e 7 para cá, para quem chamou ele. Ele vai voltar 7 e 8, porque a gente vai voltar ordenado. Então, só que nesse momento, se eu dar um return só no result, ele vai ter só o 7 aqui. Então, eu tenho que verificar quais itens que eu não olhei ainda. E é através desse processo aqui, incrementando, a gente vai saber isso. Então, por isso que eu perguntei para cá. O left index, que é o array 0, ele é menor do que left array.length? Porque aqui é 1. Então, o 0 é menor que 1. Então, eu vou, como ele é, então eu vou dar um left index, eu vou dar um slice, left index não, left array, desculpa, left array, e aí eu vou dar um slice no left index. Se não, eu vou dar um right array ponto slice no right index. Fazendo dessa forma, usando o slice, a gente consegue pegar todos os valores que tá e retornar para cá. Por exemplo, deixa eu ver se fica fácil aqui de mostrar. Eu vou entrar aqui nesse cara. Opa. Entrar aqui no Google, inspecionar aqui e fazer a seguinte coisa. Vamos supor que eu tenho um const aqui. Então, aqui nesse momento eu tenho um array, const array, que vai ser igual a 8, certo? Então, nesse momento, é o que a gente tem aqui. A gente tem o index lá dentro dele. Então, a gente verificou que o left index é 0. O 0, ele é menor do que 1, porque é o coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o array, vou dar um slice no left index. E qual que é o left index que tá? Ele é 0, porque ele não foi incrementado. Então, o que que ele vai fazer para mim? Ele vai retornar exatamente o 8. Eu tenho que usar o slice porque nesse caso a gente só tem dois valores, é o array com 8 e o array com 7, mas se fosse o array com 7, 6, 8, 5 e etc, tivesse mais de um, eu teria que pegar todos os valores restantes aqui. Então, fazendo isso, a gente vai ter todos os valores que ficaram, que não foram processados ainda. Então, que no caso, que não foram adicionados nesse array de result, que no caso foi todos os arrays que estão na esquerda, que no caso foi só um. E fazendo isso daqui, eu posso pegar o result, que dentro dele já vai estar o valor de 7, e posso usar o concat, que é aqui do JavaScript, que é basicamente você pegar e juntar um array com o outro e passar o remaining elements. Fazendo isso eu não errei nada. Vamos só vir aqui, no final tá com o console log aqui, passando 87654. Eu executando aqui, vamos ver aqui, cannot read property, tá, array, não, onde que deu esse problema, esse cara aqui, tá, deixa eu ver, enquanto o left index for menor que array ponto right array, deixa eu ver se aqui tá tudo certo, middle, passando length do array search, beleza, aqui eu tô passando slice middle, tô passando length para esse cara. Aqui no final eu tô chegando como. Vamos tentar debugar para ele tentar entender o que aconteceu. Aqui eu tô chegando como aqui nesse carinha. Ó, aqui ele tá chegando como array 7, igual eu havia falado que veio. E aqui tá chegando um array 8 aqui. Então, beleza. Então aqui ele tá chegando certo, chegando certo. Aí aqui o left index, mark length, tá, e o right index for menor que right array ponto length. Beleza, ele vai vir esse valor aqui. E aí eu vou vir aqui no right index, adicionar mais um. Aqui nesse carinha adicionar mais um. Deixa eu ver onde que pode estar errado.
Aparentemente tá certo. Aparentemente tá certo, aparentemente tá certo. Vamos ver na onde que ele vai explodir o erro aqui. Tá, deixa eu ver aqui onde que pode ter errado. Left, right. Pam, 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 pam. Merge sort aqui. Tá, beleza. Tá, acho que aqui eu não tô. Ele só esqueci de dar um return aqui, por isso que ele não tá se perdendo. Então tá, voltando aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza, voltando aqui, vou tirar esse breakpoint, vou executar de novo. Vamos ver se vai dar bom agora. Bom, olha lá. Como eu passei aqui 8, 7, 6, 5, 4, agora ele voltou 4, 5, 6, 7, 8. Então, dessa forma, a gente conseguiu ordenar o array. Então, se a gente fosse voltar aqui nesse carinha, deixa eu fechar esse exemplo aqui. Então, seguindo o fluxo que ia acontecer aqui, igual eu falei, aqui ele ia retornar o 7 e 8, aí ele ia retornar esse 7 e 8 para cá. Então, o left aqui, olha que interessante, porque lembra que eu passei recursivamente. Então, aqui ele chamou essa função aqui ele fez tudo isso e voltou com o valor 7 e 8. Só que aí o left tá valendo 7 e 8. Aí eu ia mandar o 6, 5 e 4 aqui. Então eu ia chamar recursivamente a função novamente, só que com o 6, 5 e 4. E aí ele ia fazer todo esse rolê aqui. Ele ia pegar de novo a metade dos 6, 5 e 4, que seria 3, que seria esse seria 1,5, só que ele ia cair para, ia dividir por 1. Aí ele ia pegar o left, ia chamar lá, chamando, ia vir a parte do 6, e no right, depois ele ia voltar aqui valendo 6, e depois no right ia ser o 5 e 4. Chamando o 5 e 4, ele ia chamar essa função de novo, que ia cair aqui, e porque 5 e 4 é maior do que 1, aí ele ia chamar esse cara, aí o left ia ser 5 e o right ia ser 4, e aí ele ia pegar, chamar essa função de merge, ia fazer essa troca que a gente acabou de fazer, igual o antes 0,7, depois o 8, aí ia ficar 4, 5, e aí ele retornar, e esse carinha que ia retornar, ia por sua vez, depois ia novamente fazer essa ordenação e ir subindo ordenando. Então, tipo, se a gente for parar para pensar, a gente tem, tipo, o valor, a gente pega, quebra no meio esse valor, a gente tem esse valor, a gente quebra no meio esse valor, até chegar no mínimo dos dois números. Chegando no mínimo desses dois números, a gente ordena esses dois números, ou se esse for menor que esse, ou esse for maior que esse, a gente faz a ordenação e volta para quem chamou. Aí a gente pega esses dois números que no caso voltou para o left, a gente pega esse carinha, a gente chama novamente a função que vai pegar até, e se tiver mais de dois números ele vai chamando recursivamente, vai pegar essa função, vai quebrar, vai chegar no mínimo e fazer essa troca. Então, basicamente, esse todo aqui é o rolê do algoritmo. Deixa eu ver se eu não deixei de passar por nada aqui. Beleza, só um adendo, né? Essa função do index left e o right left aqui. Então ele sempre inicia com o valor zero, que igual eu falei para vocês que vai ser esse item aqui, essa parte aqui. Então eles sempre vão iniciar com um valor zero. E durante o processo de mesclagem, o index left e o right, eles são usados para acessar os elementos do left. Então, por cada vez que eu vou passando, eu vou incrementando e vou acessando. E aí eu consigo determinar qual elemento deve ser adicionado no array de result. E aí eu vou tendo essa ordem de qual elemento está sendo adicionado. E sempre que um elemento left é adicionado a result, quando ele é menor que o elemento correspondente de right, igual a gente viu, o index left ele vai ser incrementado e avançando para o próximo. Com isso, a gente consegue ter tanto do left ou do right, tendo controle, e no final a gente consegue saber se o left ou right, que é por essa parte aqui, left ou right, por essa parte aqui, quais deles ainda ficaram sobrando. Porque se eu fui sempre no right, significa que ele foi sempre maior.
Então, igual aqui, o foi sempre menor, né? Porque, tipo assim, a gente compara se o array na esquerda é menor que o array da direita. Se eu estiver caindo sempre aqui no right, é porque isso é verdade. Então, significa que esse daqui não foi incrementado, foi sendo incrementado só esse daqui. Então, eu sei que ficaram sobrando os arrays do left, e aí eu pego o que ficou sobrando e concateno. E aí, com isso, eu retorno esses cada ordenado. Então, eu acho que por esse vídeo é só. Pode parecer um pouco complexo, porque a gente trabalha, esse algoritmo trabalha com quebra de array, ele trabalha também com bastante com recursividade, mas espero que tenha, pelo menos dá para entender, tenha dado para entender um pouco deles. E eu acho que é isso. Valeu por assistir, se vocês gostaram, deixa aquele like lá. E é isso. Valeu, pessoal, até mais.